Bom dia, galera. Vamos falar hoje sobre quinidários, mais um grupo pertencente aos animais invertebrados, tá? Bom, o próprio nome já determina a principal característica, né, que esses animais têm. Esse termo quinidários deriva de um termo em latim quinidos, que significa urticante, o que causa urticária, tá? Dentro desse grupo, nós teremos animais como águas-vivas, hidras, né? Caravelas, etc. E se a gente for observar, é o segundo filo animal, tá? Então, primeiro nós estudamos os poríferos, né, as esponjas, e agora nós falamos sobre os quinidários. Pois bem, gente, então para quem tem dificuldade ou não consegue enxergar esses animais, né, até porque eles não são muito comuns, mesmo que a gente vá uma região litorânea, a gente não vê com muita frequência, mas eles têm esses aspectos, tá? Inclusive existe uma classe, né, que se liga muito a nós por conta de causar alguns acidentes, algumas queimaduras, né? É muito comum a gente sofrer acidentes no verão, principalmente com as chamadas águas vivas. Então aí tem fotografias, tem imagens que podem mostrar como esses animais são, tá? Pois bem, então como principais características desses animais, gente, a maioria esmagadora é marinha, né? Um pouquíssimo número de quinidários podem ser encontrados em água doce, não somente as hidras, né? É muito comum que elas provoquem queimaduras quando entram em contato com a nossa pele. Isso porque elas são dotadas de células que servem tanto para a defesa delas contra a ação de predadores, quanto para ataque, quando elas se tornam predadores. Essas células são chamadas de quinidócitos. Alguns também chamam de quinidoblastos, tá? Então, quinido, queimadura, urticária, urticante, citos, células. Então, células que causam queimaduras, que causam urticária. Esses animais são carnívoros, né? E vão capturar as suas presas exatamente através da ação dessas células. Por quê? Porque essas células, quando são acionadas, elas liberam uma toxina que, a depender do tamanho da presa, pode provocar paralisia ou morte, e no caso de um animal maior, pode provocar queimadura. Então, são os primeiros animais que passam a apresentar uma cavidade digestiva. Vocês se recordam que a estrutura dos poríferos, né, o filo anterior aos quinidários, é uma estrutura muito simples, tá? Então não há uma organização em tecidos, não existem sistemas, então são animais que têm uma estrutura muito simples. E quando você fala agora dos quinidários, a estrutura muda um pouquinho, porque são os primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva. Eles são encontrados sob duas formas, tá, corporais. Uma forma natante, que a gente chama de forma medusoide ou medusa, e uma forma séssil, ou seja, uma forma fixa, que a gente dá o nome de pólipo. Então, o pólipo, na maioria das vezes, ele vai ser fixo. Exclusivamente no caso das hidras, esse pólipo ele tem uma forma até inusitada de se locomover, mas na maioria delas, quando se fala em forma de pólipo, essa forma pólipo significa dizer que o animal ele é fixo. A reprodução acontece tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada, sendo o assexuado os processos realizados através de brotamento ou estrobilização. E em muitos quinidários ocorre também um fenômeno especial, que é a alternância de gerações. Seria isso: você tem uma fase do ciclo que é caracterizada por processos assexuados e a outra fase representada por processos sexuados. Então aqui a gente tem a diversidade que existe no mundo dos quinidários, né? Então nós temos 4 principais classes. A classe Hydrozoa
a classe Anthozoa, a classe Scyphozoa e a classe Cubozoa. Vejam que são animais que podem atingir um tamanho enorme. Então, se você comparar, por exemplo, essa classe Scyphozoa, veja que esse animal aqui é muito maior do que um homem, né? Você vê nessa foto aqui comparando. Além disso, a estrutura da célula de defesa, né, é uma estrutura bem interessante, porque existe aqui, tá, uma estrutura como se fosse, sabe, aquele êmbolo, né? E aí de repente essa estrutura ela penetra e de repente solta a toxina, que vai exatamente provocar a queimadura. Então vejam, quando você tem um quinidócito carregado, certo? E aqui um quinidócito descarregado, ou seja, significa dizer que nesse quarto momento aqui o ataque já aconteceu, ou seja, já houve a liberação de toxina. A forma do corpo, vocês percebem que o pólipo, né, tem uma estrutura bem diferente da forma medusoide. E observe que em ambas as estruturas a gente consegue ver nitidamente a cavidade gastrovascular, ou seja, o alimento ele vai circular, tá, dentro desse espaço aqui. E pela primeira vez, pessoal, no mundo animal a gente vai ouvir falar a digestão acontecendo em duas etapas. Primeiro vai acontecer a digestão extracelular, para depois ocorrer a digestão intracelular. E na verdade, observe que a boca do animal, tá, vai estar voltada no pólipo na parte superior. E aí o que acontece? O movimento dos tentáculos vai promover a entrada de água contendo partículas nutritivas. E essas partículas nutritivas vão ser digeridas dentro dessa cavidade gastrovascular. Enquanto que a boca da fase medusoide, da estrutura medusoide, vai estar voltada para baixo. Então os tentáculos também vão ter que ajudar as partículas penetrarem na boca, juntamente com a água, o ambiente no qual esse animal vive. Então observe que tanto os pólipos quanto as medusas se alimentam com a ajuda dos seus tentáculos. E inclusive os cnidócitos eles vão estar espalhados exatamente nesses tentáculos. Então, graças à presença desses cnidócitos dos tentáculos, então esses animais eles conseguem paralisar as suas presas. Aqui, como eu falei para vocês, a locomoção das hidras é uma locomoção meio inusitada. Por quê? Porque esse animal ele vai dando como se fosse cabriolas. Ele vai dando golpes aqui, né, e vai conseguindo se locomover. Então é uma locomoção bem interessante desses animais. Aqui você tem a reprodução desses animais, uma reprodução do tipo assexuada, né? Então aqui o brotamento no caso das hidras e a estabilização no caso dos pólipos. Explicando um pouquinho o que seria esse brotamento. Pense então que vão surgindo protuberâncias ao longo do corpo desses animais, como você consegue observar nesse ponto aqui, que eu estou circulando com o mouse. Então observe que esses brotos vão terminar se desenvolvendo em uma nova estrutura. Então aqui você percebe que provavelmente anteriormente surgiu um broto desse e se desenvolveu nesse novo animal. Aí o que acontece? Nesse novo animal, esse novo animal que surge, ele pode permanecer preso a esse original, ou então ele pode se desprender. Se ele permanecer preso, ele vai formar uma colônia, tá? Porque vocês vão ver vários animais, um colado ao outro, tá? Dando aspecto como se fosse um só. Mas se houver o desprendimento aqui, esse animalzinho aqui ele vai ser independente. No processo de estrobilização, é como se esse pólipo ele sofresse fragmentações, e aí cada pedaço, né, fragmentado desse origem a um novo animal. Já no processo de alternância de gerações é um processo um pouco mais complexo, porque o que é que você tem? Você tem pólipos, e esses pólipos eles começam a sofrer fragmentação,
ou estrobilização, e cada fragmento desse libera estruturas que a gente dá o nome de éfiras. E essas éfiras, ao se desenvolverem, vão dar origem a medusas adultas, machos ou então fêmeas. E aí, somente a partir das medusas formadas, ou da fase medusoide formada, você então vai ter a etapa sexuada do processo. Por quê? Porque cada medusa dessa vai originar gametas que vão sofrer uma fecundação externa, dando origem então a um zigoto que vai se transformar em uma larva. Essa larva é uma larva natante chamada de plânula, que ao se fixar no substrato, ou seja, no assoalho marinho, tá, vai originar então uma fase bem jovem de um possível ou futuro pólipo. Então vocês percebem que houve nesse ciclo aqui uma etapa assexuada, que foi a liberação das éfiras por parte do pólipo, e a fase sexuada, que foi exatamente quando as medusas produziram gametas que promoveram então a fertilização, tá? Então vocês percebem então que é um processo um pouco mais complexo do que os dois anteriores que a gente estava falando. Eu vou também chamar a atenção de vocês para o seguinte: nos dois processos anteriores, ou seja, no brotamento e na estrobilização, por serem processos assexuados, a gente não vai conseguir observar variabilidade genética. Então, significa dizer, portanto, que os indivíduos formados por brotamento e estrobilização são clones, são geneticamente iguais. Agora, no processo de alternância de gerações, pelo fato de você ter uma etapa sexuada, então esse processo vai gerar variabilidade, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Outro ponto que a gente precisa sinalizar é que a diversidade, os aspectos desses animais será muito grande. Vejam algumas imagens de vários tipos de quinidários. E aí vocês percebem que são formações belíssimas, né? Às vezes até comparado ao nosso corpo, formações gigantes, e que tem em algumas situações um importante papel ecológico, não só por fazer parte da cadeia alimentar, mas também por servir de abrigo para diversas outras espécies, tá? Seja ela de qual natureza for. Então vocês percebem que os quinidários também, eles podem funcionar como um ambiente natural para diversas espécies marinhas ou dos ciclos. Então, quando a gente está falando desse importante papel ecológico, não só fazendo parte da cadeia alimentar, a gente também está falando sobre a formação que os quinidários possibilitam, que nós damos o nome de corais. Então os corais, né, ou as barreiras de corais, na verdade, são uma colônia, ou representam uma colônia formada de quinidários. E observe como é que esses corais eles são formados. Então vamos pensar que, na verdade, o que acontece é o seguinte: primeiro que você tem que ter um grupo especial, tá, de quinidários. E aí, quem seriam esses quinidários? Seriam quinidários da classe Anthozoa. Então, os antozoários, eles vão dar origem aos corais, tá? E como é que esses corais eles são formados? Esses corais, primeiro que a classe Anthozoa, ela é formada exclusivamente por pólipos. Então, os animais eles são fixos, né, pertencentes a essa classe. E aí, esses animais eles vão construindo, tá, ao seu redor um esqueleto. Geralmente esse esqueleto é constituído de calcário, o carbonato de cálcio, né, o CaCO3. E esse esqueleto ele vai se juntando, tá, e vai dando origem a uma grande formação calcária. E aí vai dar origem ao que a gente chama de colônia. Então, se vocês observarem, para você ter a formação, dos corais, a gente precisa ter uma formação de esqueleto calcário ao redor dos pólipos que a constituem. E aí, imagine o seguinte, que esses corais eles vão sempre se formar em águas quentes
tá? Cristalinas e rasas. Então, para você ter a formação de corais, você precisa ter uma temperatura ideal, a água precisa ser cristalina e ela não pode ser muito profunda. E aí tem um grande problema. Devido aos impactos negativos, né, no meio ambiente, a formação desses corais ela tem sido ameaçada nos últimos anos. O que é que tem contribuído para isso? Primeiro, o aquecimento do planeta, tá? Porque esse aquecimento do planeta tem elevado a temperatura, obviamente, da água, além da temperatura necessária. E aí o que acontece? Esse aquecimento da água, então, compromete exatamente a reação que promove a formação de carbonato de cálcio. Sem contar ainda que, devido à poluição atmosférica também, a concentração de dióxido de carbono tem aumentado tanto na atmosfera quanto na água, né, por conta da formação da chuva ácida. E também essa chuva ácida ela tem provocado um outro fenômeno, que é o branqueamento dos corais. Ou seja, os corais estão perdendo o seu colorido exatamente pela queda do pH da água, devido à alta concentração de dióxido de carbono. Então observe que, apesar de ser uma formação de extrema importância, né, para o meio ambiente, a sua formação ela está ameaçada exatamente por impactos ambientais causados principalmente na ação antrópica. Então, pessoal, hoje a gente falou sobre quinidários. Próxima aula a gente vai falar sobre plateumintos. Um abraço.